meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Shalom! Nós estamos falando ao vivo de Lajinha, Minas, com o nosso curso básico de teologia. Nosso curso de teologia é dividido em 3 pedaços, 3 fases. A primeira fase é o básico, 36 matérias, cada 6 matérias em um livro. Nós estamos no livro número 1, nossa aula Liderança Cristã. Depois do básico tem um intermediário com mais 18 matérias. Depois do intermediário tem o último curso livre chamado Bacharel Livre. Depois de fazer esses 3 cursos, você pode continuar a fazer o curso superior do MEC, Ministério da Educação e Cultura, para ser um teólogo profissional e depois poder fazer vertentes, complementação pedagógica para disciplinas como, por exemplo, sociologia, filosofia, história, etc. Então, você pode matricular no curso superior usando essas grades desses nossos cursos aqui. Sabemos de Lajinha, Minas, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantém 3 entidades. Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. Temos todos os cursos mestrado e doutorado em Xirologia. A aula passada nós estávamos falando sobre personagens importantes, né? Paulo e Davi. Mostrando a liderança tem que ser chamada por Deus para desempenhar suas funções. Paulo tinha um passado terrível, mas conseguiu desvencilhar-se dele e ser um bom líder. Davi também, apesar de ser um passado de pastor de ovelhas, uma coisa que é denigria, né? É uma coisa pejorativa, pastor de ovelha era pejorativo, né? Era abominável para os egípcios. E mesmo assim, foi um grande líder, teremos aula específica sobre ele. Agora estamos entrando nos quesitos chamados qualidades essenciais da liderança. E a primeira qualidade essencial da liderança que eu quero colocar aqui, que é a principal de todas, eu creio que é a sine qua non, sem a qual não vamos ter mais nenhuma, eu creio que é a disciplina. Primeira coisa que um líder tem que ser para ser bem efetivo, bem eficiente, bem eficaz na sua jornada é disciplina. O que é disciplina? É a capacidade de se adequar àquilo que tem que ser feito. Isso é disciplina, né? A palavra disciplina ocorre no texto bíblico? Sim, a palavra disciplina ocorre. No Novo Testamento a gente encontra disciplina. Em Hebreus 12, 8 você tem a palavra, é paideia. Daí vem a palavra paidegogia, gogó, condutor de paideia. Paideia é o treino da educação infantil. Tem a ver com a educação infantil, as primeiras fases da educação. Aparece 6 vezes aí, aparece em Efésios, 2 Timóteo 3, em Hebreus aparece 4, 5, 6. 6 vezes na Bíblia, né? É um termo grego paideia. Então, se estáis em disciplina, sois filhos bastardos. Né? Está lá em Hebreus, capítulo 12, 8. Efésios 6 fala sobre a disciplina dos filhos. 2 Timóteo 3, 16 fala sobre isso. E Hebreus 12, capítulo 12, versículos 5, 7, 8 e 11. Então, disciplina é essa capacidade sem a qual ninguém vai para frente. A primeira nem é à toa que está falando da primeira. Porque tem dito hoje em dia, acertadamente, que o futuro pertence ao disciplinado. Né? Essa qualidade não é à toa que ela é colocada em primeiro, porque ela é o pilar, ela é a base de todas as outras. Né? Só quem tem essa disciplina é que pode ser um líder eficiente e eficaz. Né? Então, o líder é a pessoa que primeiramente submeteu-se, se submete à boa vontade e aprendeu a obedecer, segundo a disciplina imposta de fora, que em seguida impôs a si mesma. Então, a palavra também é chamada quando se fala de disciplina, eu gosto de citar os dons do Espírito, né? Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e disciplina, temperança, domínio próprio, autocontrole. Essa palavra no grego é enkrateia. Kratel é poder, é em dentro, poder dentro, é dominar-se, né? Tem muita pessoa que não tem domínio próprio, não tem autocontrole, não tem temperança. É pessoa destrambelhada, né? Se fica nervosa, não consegue controlar seus impulsos. O líder jamais pode fazer isso. Ele tem que aprender a ter controle para poder saber que ele é um exemplo para os seus subordinados.
Ele tem que ter controle. E é um fruto do Espírito, aliás, é o último deles, né? Domínio próprio. Paulo, quando discursou lá, a palavra encrateia aparece 3 vezes. Paulo discursando para Félix, quando estava preso, lá ficou 2 anos preso em Cesareia, depois que foi levado por Cláudio Lísio, naquele tumulto que aconteceu em Jerusalém, passou por Festo e depois veio Félix, que era o procurador, né? Depois que Herodes o Grande morreu, dividiu o seu reino, Arquelau ficou na Judéia, mas fez tanta coisa errada que tiraram ele e colocaram então procuradores. Pôncio Pilatos foi o mais famoso, ficou 10 anos. Mas depois de Pôncio Pilatos, que ficou de 26 até 36 na era cristã, teve Festo, teve Félix, teve vários outros. Paulo fez um discurso para Félix, discursando sobre isso, sobre a temperança, sobre o domínio próprio, sobre o autocontrole. Gálatas fala do fruto do Espírito, e 2 Pedro nos dá a relação, né, de que temos que ter, né, que, como é que chega-se lá, diligência, mais a fé, mais a vontade, mais a virtude, mais o conhecimento, mais domínio próprio, mais perseverança, mais piedade, mais fraternidade, mais amor, o cerne, é o esqueleto da vida cristã. Ele diz, quem tem essas coisas, fica ativo, né? Fica frutuoso no Espírito Santo, vai poder dar frutos. Então a disciplina, meu irmão, é essa metodologia, né? Essa maneira, a pessoa ter esse controle da sua vida. O líder é essencial, isso é uma condição sine qua non, sem a qual não tem jeito de ninguém liderar. A pessoa que não tem regramento, destrambelhado, que não tem controle na boca, na língua, que fica nervoso, ele fala, ele xinga, ele faz o que dá e o que não vier. Quantas vezes a gente vê líderes, pessoas que são dirigentes, condutores, se portando de maneira inconveniente, porque não tem autodomínio, não tem controle. E a apostila aqui cita algumas pessoas, né? Alguns líderes do passado que tinham isso, né? Por exemplo, o Dr. Thomas Cochrane, fundador do Movimento para o Domínio do Mundo, ele estava, quando entrevistado, ele disse, para que eu trabalhe no campo do Senhor, se sente chamado de modo especial, respondeu, só sei que gostaria que fosse o trabalho mais duro que o Senhor pudesse oferecer. Essa é a resposta de um homem disciplinado, não é isso? A famosa missionária Florence Nightingale, ela que trabalhou nos hospitais de Londres na época da guerra, né? Ela falava sobre isso, da rígida disciplina, da cuidadosa atenção aos detalhes do trabalho incessante, pelo qual ela se movia na vontade indomável. Samuel Chadwick, grande pregador metodista e diretor do colégio Clifford, produziu um grande impacto na sua geração, porque ele era disciplinado ao extremo, levantava às 6 da manhã, tomava um banho frio e depois pouco dormia, sempre estava acordado até 2, 3 da manhã e era rigoroso com seus compromissos. Durante toda a vida, George Winterfield, o grande pregador, foi um madrugador. Levantava sempre 4 horas da manhã, era pontual e dormia 10 da noite. Ele sempre procurou ser disciplinado. E tem exemplo aqui também de Barclay Buxton, do Japão. Costumava incentivar os seus crentes a viverem vida disciplinada, tanto nos negócios como no trabalho evangelístico. Isso incluía disciplina no estudo da Bíblia, na oração, no dia, no dinheiro, no tempo, na manutenção da saúde, no sono. Meus irmãos, a vida disciplinada é outra coisa, né? Hoje algumas pessoas não conseguem nem às vezes ter tempo para determinado tipo de coisa, porque não tem disciplina. Ele mistura tudo, não consegue fazer uma agenda. A vida espiritual tem que ter agenda. A gente tem que agendar os compromissos para dar conta deles. Senão não dá conta não. Então é preciso que tenhamos, o líder tem que ser disciplinado. Porque ele passa exemplos, ele é um exemplo de vida para outros. Como é que ele vai chegar lá se ele não tem disciplina, né? Olha essa citação. As imensuráveis alturas atingidas pelos grandes homens não foram atingidas por um voo repentino. Enquanto seus companheiros dormiam, eles trabalhavam duramente. Falando de disciplina, né? Então, é muito pouco, às vezes, dada atenção à disciplina. É a disposição tanto para receber como para dar. Disciplinada é aquela pessoa que sabe se controlar. Então eu creio que a primeira condição dessa pessoa chamada por Deus é disciplinar-se. Ponha-se dentro dessa disciplina. Faça a sua agenda espiritual. Tem pessoas, líderes, que não têm tempo para ler Bíblia. Como é que pode ser um líder se não se alimenta? Tem líder que não tem tempo para conversar com o chefe dele. Oração, não tem. Como é que vai fazer se não consegue comunicar com o superior? Não tem regulamento próprio, não tem vida no altar,
não jejua, não é fiel. Então, a disciplina é a condição sine qua non para nós iniciarmos a vida cristã. O verdadeiro líder, chamado por Deus, que é a primeira coisa de tudo, tem que ser chamada de Deus, ele precisa de ter disciplina, precisa de entrar num padrão, num formato e se portar como chamado por Deus e fazer sua agenda para ter aquele controle sobre sua vida, controle sobre a boca, controle sobre a sua vida financeira, vida social, vida eclesial, vida familiar, para que ele possa ser exemplo de boas práticas. Vamos ficando por aqui com a primeira e fundamental característica, qualidade essencial para a liderança, que é disciplina. Tchau, tchau, a paz do Senhor.